Então, quer dizer, porque ele falou para os embaixadores, quer dizer, isso não tem sentido acontecer. Nós vamos entrar com uma ação internacional também, que o Marcelo Bessa, nosso advogado, já está terminando, que isso é uma forma de você pressionar também o Poder Judiciário. Eu quero dar um exemplo. O Lula ficou preso 500 dias e todos nós sabíamos que ele ia ser solto um dia, mas que ele ia ser presidente da República, ninguém sabia, nem ele. E pior, ser candidato a presidente da República, ninguém sabia. Então as coisas mudam. As coisas mudam. Veja bem, o Lula estava preso, hoje é presidente do Brasil. E ele não ficou preso um mês, uma prisão preventiva, alguma coisa. Foi um absurdo, um exagero, sei lá o que acontece. Você não fizeram o julgamento direito dele, tinha coisas erradas? Tinha. Mas agora passaram do limite. Passaram do limite. Vocês veem que essas coisas nunca acabam bem. Hoje o Lula é presidente da República. Essa ação internacional vai ser para onde, presidente? Tribunal de Haia? Eu tenho que fechar esse assunto com o Marcelo Bessa. Aliás, foi uma falha minha semana passada, não fechei. Essa semana eu vou fechar e volto a falar com vocês, tá bom? Presidente, só para enfim, atualizar uma informação, um daqueles seguranças do ex-presidente Bolsonaro que foi preso, que continuava preso sem condenação por longo período, Max Guilherme, pai de 2 crianças autistas, durante todo esse tempo preso, ele foi solto neste fim de semana. Então, só para pelo menos um dos dois já voltou para casa, enfim, é só para atualizar essa informação. Eu gostaria de, mudando um pouco de assunto, pedir a sua avaliação, presidente, sobre essa proposta de mini-reforma eleitoral. A gente sabe que o Congresso está tentando corrigir aí algumas das lacrações, inclusive da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que impôs ao país como é recorrente, né, no TSE e também no Supremo, aquele viés legislador, como, por exemplo, a questão das cotas de candidaturas femininas, cotas de enfim, distribuição de recursos, que são medidas aparentemente justas, mas que não combinam com a realidade, né? Há uma enorme dificuldade de se atrair mulheres para participar do processo eleitoral, político eleitoral, etc. Então os partidos não têm candidaturas, têm dificuldade de reunir um número de candidatas, né, que atendam a essa exigência legal da cota. E acaba acontecendo as acusações, as denúncias de fraude, de gente de candidatura que só foi para constar, só para preencher, para chegar àquele número, né, de 30%, etc. E agora a Câmara, o Congresso, cuida de arrumar isso, né, de alguma maneira. É isso mesmo ou esse projeto tem algumas coisas que enfim, as pessoas terão dificuldades de entender, como, por exemplo, a anistia a multas eleitorais? Quer dizer, os candidatos cometem lá os seus desatinos durante a campanha, a Justiça Eleitoral multa e vem um Congresso agora e anistia todo mundo. Queria que o senhor falasse sobre o espírito da coisa, digamos assim, dessa mini-reforma eleitoral. Porque existem exageros. Veja bem, nós deixamos bem claro na lei, nessa proposta que nós estamos fazendo, que quem usou o dinheiro público fora das atribuições eleitorais ou partidárias tem que ser punido. O camarada vai lá, compra uma casa para ele morar com dinheiro público, ele tem que ser punido. Ele compra um helicóptero com dinheiro público, ele tem que ser punido. Podia ser até, não é proibido de comprar, mas não está certo. Então, você faz uma piscina com o dinheiro do fundo partidário, o camarada tem que ser punido, não tem saída. Então, acontece o seguinte, nós deixamos isso bem claro na lei. Agora, o grande problema que nós enfrentamos, Cláudio, foi o problema dos negros. A cota dos negros, eles definiram a cota dos negros 3 meses antes da eleição. Isso aí, a Constituição, a lei é clara. A Constituição, a lei eleitoral não pode ser alterada 1 ano antes das eleições. Fizeram isso 3 meses antes. Nós estamos acertando a cota dos negros também para não ter problema. Das mulheres agora estamos fazendo uma emenda também, estamos fazendo uma nova lei que nós vamos fazer, em vez de você colocar 30% de candidatas, nós teríamos no primeiro ano, na primeira eleição, 15%
do Congresso, que é hoje o número que nós temos no Congresso, 15% nas assembleias, 15% nas câmaras de vereadores, no ano somente de mulheres, esse percentual. No ano seguinte, na eleição seguinte, iria para 20%, na outra 25%, até chegar em 30%. Parece que tem... Eu sou a favor que chegue até 35%, porque as mulheres realmente são melhores que os homens. No Brasil, a gente tem uma criação na casa da gente. As minhas irmãs foram criadas diferentes de mim. Os meninos têm uma criação diferente. As mulheres são mais conscienciosas. Você vê uma mulher no trânsito, você não vê fazer uma loucura, são mais equilibradas. E elas, quando entram na coisa pública, isso nós temos só a ganhar. Então nós vamos fazer essa lei agora e não vamos mais fazer aquela exigência dos 30%, Cláudio, que é um crime, porque nós não temos candidatas para isso e temos que inventar candidata, pedir, pelo amor de Deus, para ela ser candidata para a gente atingir a cota. E tem lugares, Cláudio, que elas chegam de última hora, algumas, lógico, isso é uma outra, e que ameaçam desistir para você não atingir a cota. Isso de véspera de eleição é uma loucura. Você não sabe o que a gente passa com isso. Então nós vamos alterar isso aí para equilibrar isso e para ter realmente maior número de mulheres com mandato. Presidente, falando já de eleições do ano que vem, eu gostaria de saber bastidores com o senhor. Uma pergunta: o vereador Isaac Félix fala pelo presidente Bolsonaro, como ele disse que o PL estará do lado do prefeito se o ex-presidente Bolsonaro ainda não fechou a aliança. Olha, veja bem, Sônia, veja bem, olha só, Bolsonaro é um fenômeno nesse aspecto, isso a gente tem que reconhecer. Porque depois dele trazer o Tarcísio para São Paulo, quando ele falou que ia trazer o Tarcísio para São Paulo, eu falei para ele: mas Bolsonaro, você não está bem da cabeça? O Tarcísio não tem nem o domicílio em São Paulo. Ele falou: não, mas o Tarcísio fez um bom trabalho aqui, eu acho que ele pode ajudar muito São Paulo. E realmente foi o que aconteceu. Ele puxou o Tarcísio e deu todos os votos para o Tarcísio. E vamos lá, o Marcos Pontes tinha sido candidato há 2 eleições atrás, tinha feito 30 mil votos. Aí eu falei: Bolsonaro, eu adoro o Marcos Pontes, mas tem outros candidatos que querem sair. Falou: Valdemar, o Marcos Pontes vai crescer, ele tem imagem boa. Eu sabia que ele tinha imagem boa também. E ele cresceu e ele elegeu o governador e o senador de São Paulo. Agora queremos que ele escolha um vice, porque tudo que vocês estão vendo aí na imprensa, que ele respondeu mal, que ele falou que não quer o apoio do Bolsonaro, é tudo conversa. Pergunta claramente para ele, ele vai dizer que quer muito o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 30% dos votos de São Paulo. É voto que não acaba mais. Então, isso foi um mal entendido, ele não respondeu dessa maneira. O repórter que exagerou, ele não fez por mal. E nós temos um entendimento porque nós precisamos nos concentrar na eleição de São Paulo. São Paulo é importantíssima para todos nós no país. Nós não podemos ter o PSOL, não podemos ter o Boulos, que hoje está lá com uma cara boa, com uma cara... não é despreparado, mas é um camarada inteligente. E esse pessoal põe fogo no país. O pessoal põe fogo no país. Nós já vimos o exemplo deles. É pouca gente, ele pode acabar com São Paulo, e eu não tenho dúvida. Depois da eleição, dá uma banana para o PT e vai ser candidato a presidente contra o Lula lá em 2026 e contra nós. O problema é que ele vai ser candidato aí com o fundo de São Paulo, com o orçamento de São Paulo. Esse é o grande problema. O PL quer a vaga de vice na chapa do Ricardo Nunes, é isso, presidente? Não, veja bem, o Bolsonaro nunca falou isso para nós, que ele quer a vaga de vice. Ele já entendeu que nós temos que fazer o melhor para a gente poder ganhar a eleição. Ele gosta do Ricardo Nunes, isso é tudo fofoca que andaram escrevendo. Ele não fez aquilo por mal, não respondeu mal. Ele jamais falaria que não queria o apoio do presidente Bolsonaro. Um candidato a prefeito de São Paulo quer o apoio de todos, não é só do Bolsonaro, não. É de todos. Presidente, só queria insistir. Vai lá, Cláudio. Não, por favor.
Não, é que eu queria só insistir numa pergunta que ficou no ar, sobre o judiciário, que estaria extrapolando nas investigações contra o ex-presidente Bolsonaro, declarações do senhor, e o senhor disse que brincadeiras que passaram do limite, e isso haverá troco. Eu queria esse esclarecimento do senhor. O que troco seria esse? Olha, veja bem. Por exemplo, o que está acontecendo com o Dallagnol hoje não é troco? É a vida. Ele exagerou? Ele exagerou. Eu não sou contra o Dallagnol. Eu fico triste quando falo isso, porque o pessoal da direita, o nosso pessoal, fica bravo comigo. Porque eles gostam do Dallagnol e do Moro. Porque eles são contra o PT. Eu também sou. Mas tem coisas que você tem que cumprir a lei. Quando você não cumpre, veja bem, isso não tem como acabar bem. Nós temos que ver uma maneira de conviver em paz e conviver bem com o Poder Judiciário. Nós sempre respeitamos o Poder Judiciário. Todos. Agora, nós precisamos voltar o quê? A falar de Brasil, a falar da economia, do desemprego, das milhares das empresas que estão fechando no Brasil. Nós queremos é que criem empresas no Brasil. Nós temos que voltar a discutir isso aí. Eu não tenho intenção de discutir com o judiciário. Pelo contrário, nós temos que ter nós temos que viver em harmonia, judiciário, executivo e legislativo. Nós temos que ter paz para o país se desenvolver. Nós queremos o Brasil indo para frente, não queremos ir para trás. Eu nunca desejei, eu não desejo vingança, não é isso. Nunca me passou isso pela cabeça. O que me passa pela cabeça é que as coisas, vejam bem o que aconteceu com o Lula. Ficou 500 dias preso. Hoje é presidente do Brasil. As coisas mudam. Quando eu falo isso, não é então. Quem sou eu para ameaçar alguém? Eu não tenho esse poder. Eu quero é ver as coisas andando de acordo com a lei. Eu quero que o cidadão, quando for defender alguém, ele encontre o processo dele. Eu quero que ele tenha o direito de se defender. Isso é um dos pontos mais importantes para nós, que é a liberdade. Então nós temos que defender isso aí. E temos que defender também o Poder Judiciário, lógico. O senhor, como presidente do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá uma missão difícil pela frente, está um pouco distante, mas as pessoas nas rodas políticas não falam em outra coisa. Falam mais disso, inclusive, do que a eleição municipal, que são as eleições presidenciais de 2026. O senhor arriscaria um caminho, assim, o PL tende a, digamos assim, apoiar ou estimular a candidatura de Michele Bolsonaro ou de Tarcísio Gomes de Freitas? Não. Não temos essa intenção. Nós nunca pensamos num substituto. Tem vários nomes do Brasil amanhã, se o Bolsonaro não for candidato, Cláudio. Temos outros nomes, tem o Tarcísio. É o que o pessoal gosta de ouvir isso, né, Cláudio? Por isso eu vou falar. Porque eu quero dizer, tem excelentes candidatos no Brasil. Nós temos também outra revelação, que é o Ratinho lá no Paraná, foi muito bom governador. Nós temos tanta gente boa e tem novas pessoas que vão surgir. Agora, eu tenho muita fé que o Bolsonaro vai passar por tudo isso. Pode escrever o que eu estou falando. E podemos ter até o apoio do judiciário, que o judiciário brasileiro vai ter que encontrar um caminho mais justo. E isso pode acontecer no próprio Supremo, porque nós vamos recorrer para o Supremo também. Daqui uns 6 meses, nosso advogado Tarcísio, que cuida da área eleitoral, vai entrar no Supremo quando finalizar o processo no Tribunal Superior Eleitoral, e nós vamos discutir isso também lá. E pode ser que as coisas mudem no país. As coisas mudam. As coisas mudam. E nós podemos, daqui a 2 anos e meio, 3 anos, ter o Bolsonaro absolvido no próprio Supremo. Temos esse direito, temos o direito de recorrer. Quero agradecer ao presidente do PL, deputado Valdemar Costa Neto, que conversou com a gente aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no Band News TV nessa manhã. Deputado, obrigado pela entrevista. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço. São 8h46. Todas as manhãs,